Olá. Hoje a gente continua a nossa conversa sobre inteligência artificial e educação. Vamos mergulhar mais uma vez nas ideias da newsletter do professor Júlio César da Silva, lá no LinkedIn. O tema de hoje é a avaliação. E a ideia central do texto dele é, bem direta. Em vez de proibir a IA generativa nas provas e trabalhos, a gente deveria fazer o contrário, trazê-la para o centro do processo. Exato, e isso ataca a grande tensão do momento, né? De um lado, a universidade focada em ensinar, assim, os fundamentos sólidos, como modelagem e arquitetura de sistemas. Do outro, o mercado de trabalho, que adota essas ferramentas de IA numa velocidade impressionante e quer profissionais que saibam usá-las. Parece um dilema sem uma solução muito clara. É um verdadeiro cabo de guerra. Então, como o autor propõe resolver isso? Porque, assim, a primeira ideia que vem à mente quando se fala em liberar a IA é que a avaliação vira uma grande cola institucionalizada, onde ninguém aprende mais nada de verdade. E essa é a principal objeção que o texto enfrenta. A proposta não é simplesmente permitir o uso, mas redesenhar a avaliação. Fazer com que o foco saia do produto final, o código pronto, o texto perfeito, e passe para o processo. O que passa a valer mais é a capacidade do estudante de argumentar, de registrar os experimentos dele, de ser transparente, de mostrar como usou a tecnologia para chegar naquele resultado. Entendi. A avaliação vira quase que uma auditoria do raciocínio do aluno. Exatamente. E para que isso funcione, o aluno precisa desenvolver o que o autor chama de literacia em IA. Mas essa é uma daquelas expressões que estão em todo lugar. Só que aqui, ela tem um significado bem específico, né? Não é só saber escrever um bom prompt, é ter o discernimento para decidir quando usar a ferramenta, a habilidade de ler criticamente a resposta dela e, o mais importante, a responsabilidade autoral pelo trabalho. É saber validar o que a máquina entrega. A teoria é interessante, mas é na prática que a gente vê se funciona. O autor chegou a testar essa abordagem. Existe algum caso real para a gente analisar e ver como isso não vira bagunça? Sim, e esse é o ponto forte do artigo. Ele descreve uma atividade real. Foi num curso de computação sobre algoritmos de caminho mínimo, tipo Dijkstra e a Estrela. Os alunos precisavam implementar e comparar os dois. O uso de IA era permitido, mas para tarefas bem específicas. Coisas como buscar ideias, ajudar a reescrever partes do relatório ou gerar dados para os testes. Ok, até aí parece uma liberação controlada. Onde que está a virada de chave? Na avaliação. O que os alunos entregam não é só o código. Eles precisam apresentar uma trilha de uso de IA. É um documento que mostra todos os prompts que eles usaram e como validaram as respostas. E, além disso, eles fazem uma defesa oral rápida, de 5 minutos, explicando as decisões que tomaram. Espera um pouco. E na nota, como isso se reflete? Entre a clareza da argumentação, a qualidade dos testes que eles criaram e 10% da nota era exclusivamente para a qualidade e a transparência da trilha de IA. Nossa! Ou seja, ser honesto sobre como usou a ferramenta valia a nota. Isso é uma mudança e tanto. Mas eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha. Um aluno mais esperto não poderia simplesmente gerar o código, inventar uns prompts genéricos e entregar a trilha como se tivesse feito tudo, sem entender nada? O sistema não parece meio fácil de enganar? É um risco real, e o autor pensou nisso. A mitigação é justamente exigir tarefas que as IAs generativas de hoje não são boas em fazer sozinhas. Por exemplo, a atividade pedia uma prova curta sobre a lógica da solução. E, principalmente, que o aluno buscasse ativamente um contra-exemplo, um caso onde a abordagem da IA poderia falhar. Ah, faz sentido. Isso força o raciocínio crítico. O aluno precisa pensar contra a ferramenta, não apenas com ela. Ok, isso amarra a proposta, forçar o aluno a ser o auditor da IA. Se a gente pudesse resumir isso em ações práticas, o que um professor ou um estudante poderia começar a fazer amanhã, inspirado por essa ideia? Bom, para os educadores, a dica é começar pequeno. Adaptar uma rubrica de avaliação para incluir um critério de transparência no uso de IA, incentivar os alunos a documentar o processo em vez de esconder por medo, sabe? E para os estudantes, a sugestão é se adiantar. Comecem a criar sua própria trilha de IA para os trabalhos.
registrar prompts, anotar o que funcionou, o que não funcionou. Isso não só demonstra autoria, mas aprofunda o aprendizado e cria um portfólio de como você pensa. O que me deixa pensando essa lógica parece perfeita para um curso de computação, onde o raciocínio pode ser verificado, onde existe um certo e errado. Mas e num curso de humanas ou de artes? Como você avaliaria a transparência de IA na criação de um ensaio filosófico ou de uma peça de arte, onde o processo criativo é tão subjetivo e o resultado é qualitativo? Essa é a fronteira que ainda estamos explorando. E é uma pergunta excelente. E é por isso que discussões como essas, que nascem dos textos do professor Júlio César, são tão importantes. Para quem quiser se aprofundar, o artigo completo está na newsletter dele no LinkedIn. E claro, a conversa deve continuar. As experiências e as dúvidas de quem nos acompanham podem muito bem guiar uma próxima análise. Fica o convite.